Fala galera, hoje aqui no Biologia no Papel nós vamos falar de histologia vegetal, tema esse que aparece em vários vestibulares. Vamos fazer um resumão aqui para vocês dos principais tecidos que a gente encontra nos vegetais, começando pelos meristemas. Os meristemas são como se fossem aí as células tronco dos vegetais. Eles originam, né, outros tecidos. Então vamos começar aqui com um esquema bem didático de uma planta, né, com caule e raiz. A gente precisa entender que os principais meristemas, né, que nós chamamos de meristemas apicais, estão no ápice do caule e na ponta da raiz, ok? E ali, após formar novas células, essas células se alongam e provocam um crescimento. Então, o crescimento do caule e da raiz acontece ali nas extremidades. Então, vamos usar aqui um exemplo simples que aparece em vários vestibulares. Imagine que um casal resolva fazer um coraçãozinho num caule a 1 metro de altura, e depois de muito tempo, sei lá, 10 anos, essa árvore cresça aí, sei lá, mais 2, 3 metros. A pergunta é: a qual altura vai estar o coração que aquele casal apaixonado fez nessa árvore, no caule, anos atrás? A resposta é na mesma altura. Como o crescimento se dá nas extremidades, na ponta do caule, na ponta da raiz, o coração ele pode até estar um pouquinho mais esticadinho, mas ele vai estar a 1 metro de altura. Ok? Vou pegar aqui a raiz como exemplo para a gente mostrar quais são os principais meristemas, ok? Os principais meristemas que nós encontramos. Então, vou fazer aqui um esquema, né, com os 3 meristemas primários que a planta tem. Primários estão relacionados ao crescimento inicial da planta. Muitas plantas só têm crescimento primário, não vão ter secundário. Secundário a gente está falando de engrossar caule, engrossar raiz. Então muitos ficam só no crescimento primário. Então vamos lá, o primeiro deles é a protoderme. Vou destacar, protoderme. Derme lembra o quê? Pele. Então isso aqui origina epiderme no vegetal, ok? Protoderme, lembra derme, derme, pele, ok? Aqui no meio tem o procâmbio, câmbio troca, né? Câmbio lembra troca, então vai originar xilema e floema primários. E o que sobra, o que a gente chama de meristema fundamental, origina os mais diversos tecidos, como por exemplo parênquimas, esclerênquima, colênquima, ok? O que sobrou? O que sobrou vai ser originado ali, né, desde que seja primário, vai ser originado pelo meristema fundamental. Então, colênquima, esclerênquima, ainda vou botar aqui o parênquima, ok? Ainda vou colocar aqui o parênquima. Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, vou considerar só como observação alguns meristemas secundários, são aqueles que estão relacionados ao crescimento em espessura da planta. O câmbio, que origina xilema e floema secundário, e o felogênio, que vai originar principalmente o suber. Daqui a pouco a gente fala do suber, que é a casca, né, das plantas. Em geral a gente fala de árvore, né? Vamos falar em casca de árvore, ainda que alguns arbustos, né, tenham suber. Beleza? Vamos falar aqui da epiderme, né? Vamos começar pelos tecidos de revestimento. A epiderme é um tecido que a planta tem, revestindo diversos órgãos. Vou representar aqui de uma forma muito simples uma folha, ok? Fazendo um corte longitudinal na folha, vendo aqui, né, o mesofilo foliar, o meio da folha, e a epiderme. Primeiro vamos colocar aqui 2 características bem básicas da epiderme. Primeira,
Em geral, a epiderme é uniceriada, só tem uma camada, e ela é aclorofilada. Ela não tem clorofila, ok? Ela não faz fotossíntese. É comum a gente observar algumas adaptações na epiderme, a começar pela presença de uma camada de gordura que a gente chama de cutícula, ok? A cutícula, ela reduz a perda de água, então ela é mais espessa na parte de cima da folha, que recebe mais luz, então onde a transpiração é mais intensa, ok? Então a cutícula protege contra a perda de água. Vou destacar aqui também a presença do que a gente chama de tricoma. Tricoma, meninos, é um pelo, né? O que a gente chama de pelo, vulgarmente pelo. Pelo quem tem é mamífero, mas a gente costuma dizer que tricoma é sinônimo de pelo. O tricoma reduz também perda de água, porque, né, impede uma incidência direta de luz sobre a superfície foliar, ok? Mas é importante nós lembrarmos que alguns tricomas são glandulares, secretam algumas substâncias, como por exemplo para reduzir herbivoria, né, algumas substâncias que afastam herbívoros. Destaco também aqui a existência de acúlios, né, que são estruturas que servem para proteção. Não são espinhos, tá? Espinho é uma folha inteira que reduziu de tamanho, que além de proteger, diminui a perda de água. O acúlio não. O acúlio é só proteção, beleza? O acúlio você tira facilmente. Rosa tem acúlio, não tem espinho, beleza? E anotei aqui para vocês os estômatos. Geralmente na parte de baixo, né, ainda que tenha exceção, eles servem aí para absorver CO2, mas acabam permitindo a perda de água. Então a planta, fechando, abrindo estômato, ela controla a quantidade de água que ela vai perder. Coloquei verdinho aí as células guarda dos estômatos, porque elas fazem fotossíntese. Bom, vou colocar aqui, quando a planta tem crescimento secundário, quando ela engrossa, a epiderme vai ser substituída pela periderme. Então vamos pensar aqui numa árvorezinha. Vou focar aqui no caule dessa árvore. Então considerem aqui o caule dessa árvore. Os 3 últimos tecidos desse caule são a periderme, né? A periderme é formada por 3 tecidos. No meio deles tem um tecido meristemático secundário, que é o tecido que origina os outros. Meristema é tecido que origina outros tecidos. Nesse caso, o felogênio. O felogênio produz internamente a feloderme ou feloderma. Okay? Então, internamente ali na periderme é feloderme ou feloderma. E mais externamente, a estrela da periderme, o suber, né, que tem a função de proteger a planta. Né? Desenhei ali um buraquinho, que é a lenticela, faz o papel dos estômatos ali na periderme, permitindo troca gasosa, mas eu vou destacar o suber. O suber, né, é um tecido que acumula suberina, que é uma substância que mata a célula. Então o suber, ele é um tecido morto, ele faz parte do que a gente costuma chamar de tecidos sexys da planta. O que é um tecido sexy na planta? É um tecido morto. São 3: suber, esclerênquima e xilema. S é X-sexy. Então o suber, ele é morto. Cerrado, por exemplo, tem uma casca muito espessa. As árvores têm uma casca muito espessa para proteger a árvore do fogo. Plantas do hemisfério norte têm um suber muito espesso para proteger do frio. Ok? Então o suber é morto e tem a função de proteção. Agora, falando em tecidos de condução, né, a planta tem um tecido que carrega seiva bruta, né, lá da raiz até as folhas, chamado de xilema. E um tecido vivo que vai carregar principalmente sacarose das folhas até a raiz, chamado de floema. Então, floema carrega seiva elaborada, matéria orgânica, fotoassimilado. Ok?
Um carrega seiva bruta, o outro seiva elaborada. Peguem aí depois o melô do xilema. Xilema sobe, floema desce. Beleza? Vou destacar aqui xilema e floema. O xilema é um dos tecidos sexys da planta. Então é um tecido morto. Só que ao contrário do suber, que tem depósito de suberina, o xilema morre porque ele tem depósito de uma substância chamada lignina. Então a célula acaba morrendo, ok? O xilema acaba morrendo e fica só a capa da célula. Basicamente a parede celular impregnada de lignina. Já o floema, as células são vivas. As células vão transportar ali a seiva elaborada ou seiva orgânica, mas a célula é viva, ok? A célula está vivinha. Então ela não está morta, como no caso do xilema. Beleza? No caso aqui do xilema, né, e aí eu vou destacar isso, principal vaso de xilema, principal célula é o que a gente chama de elemento de vaso, presente nas angiospermas. E no caso do floema, eu vou destacar aqui os elementos de tubo crivado ou tubo crivoso, que é anucleado. A célula não tem núcleo para facilitar a passagem do açúcar. Então ele é sustentado por uma célula que está do lado. Célula companheira, ok? Célula companheira que é nucleada. Tranquilo? Bom, falando em tecidos de sustentação, há dois tecidos de sustentação nas plantas. Um tecido que a gente chama de esclerênquima, formado principalmente por fibras, né, que estão presentes, por exemplo, nas fibras de balaio, fibras de palha, e o esclereide, uma célulazinha menor. Ambos têm depósito de lignina também, e a célula é morta. Já o colênquima também participa da sustentação, só que ele sustenta por reforços na parede celular. Ele tem uma parede celular interna chamada parede celular secundária, né, um reforço da parede primária, é um reforço interno que, graças a ele, o tecido consegue fazer sustentação de órgãos mais jovens, como folha jovem, caule jovem, ok? Ambos vão fazer sustentação. Assim como o xilema no meio da árvore, ali no meio do caule, faz sustentação, esses dois tecidos também têm a função de sustentar. Aliás, exclusivamente sustentação. Né? A diferença é que o esclerênquima ele é morto e o colênquima ele é vivo. Dica, macete, anota aí. Esclerênquima, esqueleto, lembra esqueleto, morto, né? Ou então, esclerênquima lembra o ex. Ex bom é ex morto. Não, olha que coisa, né? Brincadeira, viu, gente? Na verdade, lembra do esqueleto aí. O esqueleto lembra a morte. E o colênquima lembra do coleguinha que está vivo, ok? Por fim, parênquimas. Parênquimas são tecidos de preenchimento em geral. Preenchem órgãos, ok? Preenche os mais diversos órgãos da planta. Mas para o vestibular, o que interessa mais? Né? No caso ali do parênquima. Basicamente, o mais importante aqui é o que a gente chama de parênquimas especiais. Vou começar com aqueles que fazem fotossíntese, ok? Estes aqui são chamados de parênquimas clorofilianos. Em cima aqui, o que a gente chama de parênquima palissádico e embaixo o parênquima lacunoso. O palissádico lembra as paliças de uma cerca, além da fotossíntese, ainda também protege contra o excesso de luz. E o parênquima lacunoso, além da fotossíntese, ele ainda permite a passagem de gases, geralmente atrelado ali aos estômatos na parte de baixo da folha, ok? Então os dois são clorofilianos, mas dá para a gente chamar a atenção aqui também para os parênquimas de reserva, como por exemplo o parênquima aquífero, que armazena água.
Então, plantas de ambientes áridos têm bastante parênquima aquífero, ok? Este parênquima, as células têm um vacúolo grande para armazenar água. Algumas plantas têm parênquima amilífero. O que é o parênquima amilífero? É aquele que armazena amido, batata, arroz, milho, trigo. E há também o parênquima aerífero ou aerênquima. O parênquima aerífero armazena ar. Plantas aquáticas ou plantas submetidas a alagamento armazenam ar entre as células, ok? Só um detalhe, alguns tecidos são chamados de secreção, são tecidos especializados na secreção de alguma substância positiva para a planta, como por exemplo, as resinas, o látex da seringueira ou o néctar das flores. Beleza?